Andamos aqui, um acidente grave é registrado na Avenida Comendador Franco, agora há pouco. Um carro desgovernado invadiu um ponto de ônibus, atingiu duas pessoas. Deixa eu conversar com o William Bittar. Ô Bittar, eu confesso a você que quando eu vi as imagens, não imaginei que fosse um acidente grave. Confesso a você. Agora, quando você me diz que a motorista teve a perna amputada, é isto? Uma das pessoas que estava no ponto de ônibus, Paulo, tinha uma mãe e um filho no ponto de ônibus. A gente está vendo aqui, o guincho chegou agora para retirar o veículo, mas a mãe e filho estavam ali encostados, ali estavam esperando o ônibus. O que aconteceu aqui, Paulo Gomes, de acordo com as informações que a gente recebeu da Polícia Militar? O rapaz, o motorista de 21 anos, estava vindo da pista de Curitiba, sentido São José dos Pinhais. Bem aqui perto do ponto de ônibus tem um retorno e ele ia fazer esse retorno, mas foi bem naquele momento em que estava aquela chuva torrencial, Paulo Gomes. Quando ele entra na pista aqui, que ele consegue engatar a marcha do carro, o carro dá uma deslizada, dá uma derrapada e faz aquele zerinho que a gente chama, né? O rapaz, ele tenta de novo pegar o comando do carro, não consegue. O carro bate aqui no meio-fio, bate ali que está bem marcado e infelizmente o bico do carro, a frente do carro, vai lá pro ponto de ônibus. E ali estava uma mulher de 53 anos, estava um rapaz de 19 anos, mãe e filho. Eles são cubanos, Paulo Gomes. Não são aqui do Brasil, inclusive a gente conversou com alguns moradores que conheciam eles, que ela trabalhava numa churrascaria aqui perto e ele num outro estabelecimento, e que fazia 17 dias que eles tinham chego aqui no Brasil. Eles estavam aqui no ponto de ônibus, aguardando então a chegada de ônibus da condução para eles irem embora, quando eles são atingidos. A mulher que estava aqui, ela foi atingida, né? Não vamos ficar mostrando também aqui algumas manchas de sangue que tem, mas Paulo Gomes, ela teve uma das pernas foi amputada, a perna esquerda foi amputada já na hora, na batida, e a perna direita dela foi fraturada. Então ela foi encaminhada para o Hospital Evangélico aqui em Curitiba. O filho dela, de 19 anos, cubano também, né? Ele teve uma das pernas fraturadas. Não confirmei se foi a esquerda ou a direita que o policial falou. Então a gente ficou sabendo dessas informações e ele foi levado para o Hospital do Cajuru, também com ferimentos moderados, mas a maior preocupação é com essa mulher de 53 anos mesmo que teve essa parte amputada. A gente conversou aqui com a Polícia Militar que esteve no local fazendo atendimento e a gente vai ouvir mais um pouquinho sobre os detalhes do que aconteceu aqui. Vamos acompanhar. O jovem estava dirigindo o veículo, foi fazer o contorno. Quando ele foi fazer o contorno, devido à pista molhada, ele perdeu o controle. Ele tentou manobrar o veículo, tentar retomar o controle, ele não conseguiu. Aí a roda acabou batendo no meio-fio e dessa forma veio atingir as pessoas que estavam no ponto de ônibus. A senhora teve uma avulsão de perna, ela teve a perna amputada devido ao acidente e o jovem teve um membro inferior quebrado. É mãe e filho, né? E a princípio os dois são cubanos mesmo. Paulo Gomes, e aí o que a gente tem de informações? O rapaz motorista, ele ficou aqui, prestou os primeiros atendimentos, foi acionado o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, ele também fez o teste do bafômetro que deu zerado, o veículo também estava em condições regulares. O que aconteceu aqui, de fato, como disse o policial militar, foi uma tragédia, um acidente que acontece bem naquele momento torrencial de chuva, ele acaba perdendo o controle do carro, acaba atingindo ali essas pessoas que estavam no ponto de ônibus. A gente torce pela recuperação delas. Mas só um detalhe para quem está acompanhando Cidade Alerta: algumas pessoas vão se atrasar para chegar em casa hoje, Paulo, para não ficarem preocupados, porque aqui tem mesmo esse trânsito mais parado, vindo lá de São José dos Pinhais para a região de Curitiba. Do outro lado também está bastante parado, mais o congestionamento normal de final de tarde, mas aqui tem uma das pistas aqui que está bloqueada por conta desse atendimento até a retirada do carro aqui agora pelo guincho. Então essas são as informações, infelizmente, deste caso que aconteceu, que mãe e filho ficam feridos neste acidente, nessa tragédia que acontece aqui na Comendador Franco. Paulo. Ô Bittar, não sei se você tem informação, mas imagino eu que esses cubanos para cá vieram em busca de uma vida melhor, porque é sabido que os cubanos vivem uma vida de restrições, às vezes até de alimentos, né, de muito atraso econômico, aí vem de emprego, de subemprego, aí vem para cá em busca de melhores condições, e em pouquíssimos dias a mulher perde a perna. Imagina só, Bittar. Paulo Gomes, e é isso, 17 dias, né, pelo menos as informações das pessoas que até conheciam aqui eles, uma inclusive falou com a gente, não quis gravar a entrevista, mas falou, fazia 17 dias que eles chegaram no Brasil, tinham acabado de começar a trabalhar, essa mulher estava trabalhando numa churrascaria,
e o rapaz de 19 anos trabalhava comigo, disse uma moradora aqui da região. E a gente escutou ali o barulho, o grito ali, a gente veio ver quem era e eram esses dois. Eles vieram de Cuba realmente buscando uma condição melhor até de trabalho, né, Paulo Gomes? Estavam trabalhando, inclusive, e infelizmente estavam no ponto de ônibus, aguardando o ônibus para voltar para casa depois de um dia de trabalho, de um dos primeiros dias de trabalho, né, já que fazia pouco tempo que eles estavam aqui, mas infelizmente acontece esse acidente. Agora a gente torce pela recuperação, que dê tudo certo com eles e que eles consigam, né, de alguma forma se recuperar dessa situação e, quem sabe, continuem aqui no Brasil, continuem trabalhando. Paulo. Obrigado. Deixa eu dar uma dica para você que me acompanha. Isso aconteceu comigo ontem. Quando você estiver fazendo o seguro do seu carro, observe o valor da apólice para danos pessoais, que são danos, acidentes que você causa a pessoas. Às vezes, você tem 100 mil de danos para carro, mas quanto você tem para casos em que você atropela uma pessoa, como este aqui, ó, do jovem? Acho que o carro não deve ter nem seguro, mas se tiver, não faça de 10 mil, 20 mil, faça de 100 mil, 150 mil. Você protege o carro, mas não protege a vida da pessoa. Pensa nisso, pensa nisso. É uma dica que eu dou. Quase ninguém observa isso nas apólices. Só quer saber o valor do carro e não observa danos para as pessoas. Cuidado, gente. É uma bobeira aqui, ó. Provavelmente foi uma fatalidade. Não se tem informação que estava correndo, que o carro estava com o pneu careca, que não estava alcoolizado. É uma bobeirinha. Uma vida se perde ou um membro importante foi ceifado.